Vamos tentar de novo. Pronto. E aí? Continuo não te vendo, mas não tem problema não. Ah, Estranho, né? muito. Eu acho péssimo. Se você tiver com um computador próximo de você, da última vez a pessoa que fez comigo, ela até ligou o computador e ela conseguia me ver pelo computador, com um atalho. Mas, se você não tiver, a gente segue assim mesmo. Tá bom, não, acho que tá, vou te ouvindo aqui, Sim, vou te imaginando. tá certo. Lu, Tá quero te ótimo. agradecer muito, viu, por ter reservado um tempo na sua agenda para vir aqui, bater um papo com a gente. Enquanto o Instagram vai notificando quem vai chegando por aqui para acompanhar a nossa conversa, vou fazer uma breve introdução. Muito bem-vindos a esta série especial chamada Mulheres que Lideram a Sua Jornada, Pessoas e Negócios. Hoje a gente recebe a Lua Mormino, que é uma pessoa muito especial para mim, na minha história. A Lu foi minha orientadora na graduação, no processo, né, de produção da monografia, e eu falo, Lu, que você foi uma pessoa muito importante, relevante na minha história, por ter me mostrado a possibilidade da pesquisa acadêmica e ter me incentivado nessa área. Eu me tornei uma outra pessoa após o meu mestrado, quando eu mudei para Brasília, por sua causa, praticamente. Então, te agradeço muito por estar aqui conosco para compartilhar um pouco da sua história, para a gente poder se inspirar com a sua jornada também, aprender com os seus desafios, com os seus aprendizados. Seja bem-vinda à nossa série. Obrigada, Aline. Te agradeço demais pelas palavras. Acho que nosso caminho se cruzou, foi muito, muito bom também, assim, te acompanhar, né, na sua jornada na graduação e que bom, né, fico feliz de ouvir isso, né, que de alguma forma te inspirei, te ajudei nos seus caminhos, né. A Aline sempre foi uma aluna que brilhou, assim, em destaque, né, em todos os sentidos, assim, em competência, né, em tudo que fazia, em tudo que se propunha fazer, na monografia, né, foi, assim, uma monografia quase uma dissertação, de tão cuidadosa, né, com todos os detalhes, com todo o processo acadêmico, assim, então, acho que também é uma alegria estar aqui, porque eu vi nascer esse projeto, né, de certa forma, te acompanhando aí na sua trajetória, pessoa melhor, então, muito bom estar aqui para poder trocar com vocês. Obrigada, Lu, pelo carinho, viu, pelas palavras. Para a gente começar a bater o nosso papo aqui, vai ser bem leve, bem tranquilo. Como que foi, no início da sua jornada profissional, o seu processo de escolha da sua formação acadêmica? Você já tinha clareza de que você queria fazer jornalismo ou não? Sim, na verdade, assim, eu sempre gostei de escrever. E eu sempre fui uma adolescente meio tímida, assim. Então, o pessoal achava engraçado eu querer jornalismo porque eu era tímida, mas eu acho que não são coisas incompatíveis, né? E eu gostava muito de escrever, sempre que tinha concurso de redação eu participava, já ganhei alguns, isso na época de colégio e tudo mais. Então, veio por um caminho como uma primeira opção, mais nesse sentido, assim, não aquela ideia que a gente tem de senso comum, jornalista vai ser apresentadora da Globo, né? Não era muito isso que eu tinha em norte, não. Eu gostava muito de escrever e gostava muito de pessoas, de ouvir histórias, de buscar histórias. Então, eu acho que meu sonho era ser repórter da revista Terra. Não sei se o pessoal conhece, a revista Terra não existe mais, mas era uma revista que tinha um lado antropológico muito interessante, assim, de viagens, né, de buscar culturas diferentes, escrever sobre isso. Então, era o que brilhava para mim, assim, ser repórter, né, encontrar com essas culturas diferentes. E não por isso, assim, acho que talvez tenha sido um caminho um pouco natural que eu fui para o lado da memória. Né? Então, eu acabei cursando jornalismo, comecei um estágio na época que foi no escritório de histórias, que era uma empresa especializada em memória, você também trabalhou lá, né? E
Foi uma empresa muito legal que trabalhava com biografias, histórias de família, histórias de empresa. Então, foi um lugar onde eu pude, de certa forma, conciliar esse gosto pelo diferente, né, por conhecer outras histórias, por conhecer outras culturas, e, ao mesmo tempo, exercer essa prática da escrita com mais flexibilidade, né, que é na escrita de livros. Então, assim, até hoje a gente trabalha junto, isso nós começamos em 99, não, em 98, desculpa, em 2008, desculpa, 2002, mais ou menos, que eu entrei no escritório de histórias, e até hoje a gente é parceiro, assim, então até hoje a gente faz projetos juntos, assim, então foi uma grande alegria ter tido essa oportunidade ainda na faculdade, de encontrar esse caminho, né, que foi de exercer essa escrita de uma forma mais livre. E quando a gente escreve livros, a gente acaba entrando em áreas muito diferentes. Então, já escrevi livros sobre empresas de ônibus, sobre empresas de indústria de estamparia. Então, tem vários nichos, né? E cada um que a gente começa a conhecer é mais uma história diferente, mais um nicho diferente, um segmento diferente. Então, foi uma alegria nesse sentido, ter tido essa oportunidade ainda no estágio e carregar isso ainda, né, depois de formado e ter essa oportunidade de ainda fazer essas parcerias, assim. Então, mas o caminho do jornalismo veio muito nesse meu perfil de gostar de escrever. Não é uma escolha que a gente faz é uma escolha muito cedo, né? Então a gente não faz com tanta clareza do que vai ser o futuro, do que vai ser o mercado. A gente vai numa aposta por um dom, do que a gente acha que gosta, e ao mesmo tempo, né, é bom quando a gente se encontra nesse lugar. Assim, acho que para mim foi muito importante assim ter me encontrado, que de fato eu acho que eu não faria outra coisa, né? E hoje trabalho com a formação de novos jornalistas, o que também é outro prazer assim muito grande, que é ter ido para a área acadêmica, né? E na área acadêmica eu ter conseguido participar da formação de tanta gente que hoje está brilhando, fazendo sua trajetória lindamente também. Bacana, Lu. Você falou que fez essa escolha por conta de reconhecer uma predisposição sua, né, para a escrita. E quando você fala de ter tido essa oportunidade de fazer um estágio na produção de livros no escritório de histórias, esse foi o seu primeiro estágio ou não? Não. Meu primeiro estágio foi um estágio na própria universidade, né, onde eu estudava, que era a PUC Minas, e eu trabalhava num boletim sobre o projeto Mercosul nas universidades, que era coordenado por um jornalista muito experiente e muito sábio, que era o professor Guy de Almeida, e era um projeto que a gente divulgava, né, no início da internet ainda, fazia um boletim eletrônicos com discussões sobre Mercosul, de certa forma, nas universidades. Esse foi meu primeiro estágio, depois eu fiz um outro estágio que foi no programa de apoio à panificação. Era um estágio onde a gente entramos, eu e mais uma outra estagiária, para formar a área de comunicação da empresa de consultoria. E a gente se completava muito. Foi uma experiência muito interessante, porque quando a gente entrou, a gente soube que uma de nós só que ia entrar. E eles gostaram muito do nosso perfil e logo de cara falaram que que uma só de nós ia ficar, mas que eles iam fazer um teste com as duas. E eles comentaram, né, quando eu saí, foi justamente para ir para o escritório de histórias, que a gente, em vez de competir, a gente se uniu de tal forma que não tinha como escolher uma das duas. Então, eles ficaram com as duas. Porque então, a gente, em vez de achar que, né, a gente tinha que competir, que disputar essa vaga, né, que era de uma só, eles não tiveram como não ficar com as duas. E foi uma parceria ótima com a Janaína, que a gente fez muita coisa, a gente meio que criou mesmo, né, a área de comunicação e fizemos muita proposta, assim, reformulação de site, criação de jornal, parcerias com outras revistas nacionais, sabe, do segmento. Então, a gente fez um trabalho muito legal por lá. E depois eu saí para ir para o escritório de histórias, que foi, né, uma amiga que me indicou.
e era, a princípio, uma espécie de agência de comunicação. A gente fazia um trabalho para a Belgo Mineiro Sistemas, que é hoje Arcelor Sistemas. A gente fazia um trabalho muito legal de assessoria de comunicação, de produzir jornais internos, comunicação externa, e tinha esse viés do trabalho de memória, que depois eu fiquei mais dedicada a ele, assim, que no início eu trabalhava com tudo, pegava, né, toda essa parte de assessoria de comunicação, mas depois eu passei a ficar mais por conta da parte de memória, que foi onde me influenciou tanto na carreira acadêmica também, né, porque a memória é hoje meu campo de estudos na comunicação, né, assim, a gente pode pensar a memória pelo viés da psicologia, da sociologia, mas me interessa pelo viés da comunicação. E daí, né, desse trabalho mesmo empírico com o escritório de histórias, é que eu comecei também a pensar a memória como esse campo de conhecimento. E aí a pensar a memória no meu mestrado, foi sobre memória, no meu doutorado, agora que terminei ano passado, também foi sobre memória. Então, assim, de certa forma, estar no escritório de histórias me abriu essa oportunidade, não só profissional, mas, né, também no mercadológico, de certa forma, de trabalhar com as biografias, histórias de família, mas também com essa perspectiva acadêmica, né, de estudar a memória. Sim. Então, eu te perguntei se esse foi o seu primeiro estágio, exatamente para essa questão que você trouxe. Se dali, naquele momento, você já começou a ter essa clareza de que você queria seguir a sua carreira, que ela acabou se desenvolvendo depois, muito baseado nesse tema de pesquisa da memória, se naquele momento, já no seu estágio, no escritório de histórias, você já começou a perceber que você seguiria nesse caminho ou não? Isso foi ficando mais claro depois. Porque eu falo que quando a gente está fazendo estágio, a gente está experimentando muitas coisas, né? E vendo o que conversa mais com você. Eu lembro que na época da minha graduação mesmo, eu fiz estágio praticamente em tudo. Rádio, TV, jornal, assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, em empresa, assembleia, enfim. E foi muito bom exatamente por isso. Para eu começar a entender o que eu gostava ou não. E você, quando você já estava ali fazendo o seu estágio no escritório de histórias, como você já tinha tido outras experiências, você já tinha percebido que queria seguir nesse caminho da pesquisa da memória, trabalho com memória ou não? Eu acho que foi uma coisa bem concomitante, assim, que na medida que eu ia escrevendo, né, os livros, as histórias de família e tudo, eu tinha que, de certa forma, entender o que eu estava fazendo e comecei ali mesmo a pesquisar, bem espontaneamente, assim, mas a entender, né, assim, o que eu estou fazendo, como é que essa entrevista com base em história oral, assim, como é que eu posso fazer isso melhor, como é que a gente pode aprimorar esse método, né, que a gente está trabalhando. Então, eu já comecei a escrever, a pesquisar, a ler e a me interessar pelo tema na medida em que eu ia trabalhando com ele. E então veio um pouco assim, espontaneamente. Nesse período eu fiz uma especialização em História da Cultura e da Arte na UFMG, e essa especialização eu fiz um artigo, eu acho que foi minha primeira entrada mais da pesquisa mesmo nesse tema, que foi sobre comunidades quilombolas de Pontinha, que derivou de uma pesquisa que eu estava fazendo para o escritório de histórias. Então, assim, de certa forma, eu conheci essa comunidade por causa do escritório de histórias. E aí foi para o site, foi uma matéria que eu fiz para o site, e daí eu peguei para pensar nessa relação entre as narrativas orais dessa comunidade quilombola de Pontinha, que fica perto de Paraopeba, e pensando nessa relação da experiência dos narradores, e daí foi meio que um embrião para o meu projeto de mestrado, que foi sobre Narradores de Javé, que é um filme da Eliane Café, e nesse filme a gente tem esse narrador da tradição oral, mas tem uma espécie de paródia que é feita a partir desse perfil desse narrador de história oral. Então ele vem, né, brincar um pouco com essa disputa de memória dessas narrativas orais sobre a história do lugar. E aí foi então esse embrião, né, essa monografia da especialização virou meu projeto de mestrado, que eu entrei logo depois. Então eu acho que o escritório de histórias me abriu as portas para entender um pouco de memória na prática e a começar a refletir sobre ela academicamente também.
E daí tudo foi puxando, né? Assim, eu gosto muito de articular essas duas coisas, assim, o lado acadêmico com esse lado mais prático, também profissional, porque de mercado, né? Que eu acho que a gente acaba contribuindo, uma coisa se soma à outra, e no doutorado isso também aconteceu. Eu estava trabalhei no escritório de histórias com um projeto muito interessante que chamava Museu Virtual Brasil, que era um projeto de memórias de cidades, lugares e bairros. E nós começamos com o Jardim Montanhês, que era um lugar afetivo para a pessoa, né, que era do escritório de histórias, para o Osias Ribeiro, grande amigo, que era o lugar onde ele nasceu, onde ele cresceu. Então, nós fizemos esse piloto lá no Jardim Montanhês, tem também da Pampulha, tem também de Brasília, e a ideia era da gente fazer um mapeamento das histórias, né, sobre aquele lugar a partir dos seus moradores. E aí é interessante perceber como é que certas coisas que são institucionalizadas, às vezes não funcionam no dia a dia, no cotidiano, né, das pessoas que estão ali. Então, o mapa, por exemplo, de Belo Horizonte, que tem um traçado delimitando aquele bairro, para eles, o mapa afetivo deles extrapola esse bairro oficial, esse limite oficial, né, que a prefeitura coloca. Então, foi um projeto muito legal que a gente desenvolveu no escritório de histórias e que, de certa forma, reverberou no meu doutorado, que eu fui trabalhar com narrativas de cidades também, né, memória de cidade. Peguei Belo Horizonte, especificamente, e algumas iniciativas como essa do escritório de histórias, que são iniciativas de memória, que eu chamo de memórias menores, porque fazem meio frente a um dizer oficial sobre a cidade, né? Mas que são iniciativas dessa natureza, assim, que são iniciativas de editoras, ou de design, ou do próprio jornalismo, que é de pensar histórias do lugar, né? E aí é com isso que eu vou trabalhar no doutorado. E eu acho que o escritório de histórias me ajudou muito também a pensar nisso, né? Então, de certa forma, uma coisa reverbera na outra, e eu acho isso muito potente, assim, muito interessante. Para mim, foi muito, muito interessante ter essas duas camadas se imbricando, assim, porque uma coisa influi na outra. Quando eu penso sobre memória, pesquiso sobre memória, isso me ajuda na minha prática também, que eu acabo pensando, fazendo melhor, né, o que eu faço. Então, assim, acho que é muito potente quando a gente tem esse caminho que uma coisa se cruza com a outra. E o seu caminho do mestrado para a pesquisa do doutorado, ele já foi um processo que você tinha planejado ou não? Você já tinha essa pretensão, quando você terminou de fazer o mestrado, de eu vou seguir a carreira acadêmica mesmo, quero fazer o doutorado? Tinha, assim, na verdade a vida vai caminhando e a gente vai junto nesse fluxo que a gente às vezes não controla tanto, né? Então o meu intervalo do mestrado para o doutorado foi de 10 anos. É um tempo longo, né? Que assim, eu não emendei o mestrado no doutorado. E tem tem dois lados, assim, do que é interessante nesse ponto, porque uma coisa boa foi que eu fui dar aula, assim que terminei o mestrado. Então, logo que eu terminei, eu já comecei a dar aula na Faculdade Pitágoras e passei quase 7 anos dando aula. Então, tive uma experiência muito legal de trocas, de crescimento profissional dentro da faculdade, mas, paralelamente a isso, eu tentava também o doutorado, tentei entrar umas 4 vezes, assim, da quarta que eu consegui, porque a gente acaba perdendo um pouco, eu acho, que quando a gente apesar de estar na área acadêmica, estar dando aula, a gente acaba perdendo um pouco do traquejo para fazer um projeto, para entender como é que aquele programa, quais são os interesses daquele programa, daqueles orientadores, das pessoas que podem te orientar. Então, de certa forma, eu acho que estar fora da academia, fora de um grupo de pesquisa, por exemplo, me fez perder um pouco esse traquejo. E aí demorou um pouco para eu entrar. Então, esse foi o ônus, né? Eu fiz meu doutorado, meu mestrado na UFMG, então, assim, o programa cresceu muito. Então, quando eu fiz o mestrado, tinha 2 linhas de pesquisa. Quando eu fiz o doutorado, a gente tem uma série de linhas de pesquisa. O programa cresceu, o programa mudou, e eu não acompanhei de fora, né? Estando de fora,
Eu não entendia como é que funcionava mais essa dinâmica. Então, assim, até me situar de novo, eu acho que até demorou um pouco, assim, não foi logo, depois de ter passado, de ter entrado, eu demorei um pouco a me situar de novo, assim, até em questões muito particulares, do tipo assim, o que é me dedicar para uma leitura, o que é me dedicar para uma pesquisa, é outro ritmo, né, assim, que pede da gente um tempo, uma maturação, então tinha uma certa ansiedade para dar conta das coisas mais rápido de certa forma, não é assim a pesquisa acadêmica, né, você precisa de maturar, você vai decantando, vai burilando, então essa ansiedade, ela não tem jeito a gente dar conta de tudo muito rápido, né? Então, acho que isso foi uma das coisas que me chamaram a atenção na época, me pesaram um pouco desse descompasso, né? Desse ritmo que a gente precisa de ter para a pesquisa acadêmica sair e tudo mais. Então, o ritmo da academia, né, um programa com uma cara diferente, quem são os autores que as pessoas estão pesquisando, assim, que é legal da gente ler, assim. Então, acho que demorou um pouquinho para eu me situar de novo, sabe? Mas foi muito produtivo. Acho que também a gente entra, eu acho que não emendar o mestrado no doutorado dá esse chão de uma certa maturidade também, para a gente já entrar na academia de novo, no doutorado, um pouco mais maduro, um pouco mais certo do que a gente quer, de já ter rodado, já ter experimentado outras coisas. Então, assim, acho que tem também essa vantagem, né? Como eu disse, assim, são ônus e bônus que a gente tem dessa pausa que foi longa, né? Para mim, assim. E ter tido a oportunidade de ter dado aula, acho que isso foi muito legal também, sabe? Porque, ao mesmo tempo, eu também segui trabalhando no mercado. Trabalhei no Museu das Minas e do Metal por um bom tempo, como assessora de comunicação, depois como coordenadora coordenadora de programação cultural e científica. Então, foi uma jornada que a gente vai conciliando muitas coisas, mas eu acho que a gente, no fim das contas, tudo se soma, assim, tudo é positivo. Ótimo. Você falou uma palavra que é importante para a gente, que é conciliar. Antes de eu explorar um pouco mais com você como foi o seu doutorado, me fala como que foi para você conciliar as suas responsabilidades nesse processo, tanto no início da sua carreira profissional, quando você era uma mulher solteira ainda, você não é de BH, né? Você veio para BH para estudar, não foi? Foi. Então, como que foi esse início ali da sua jornada, articulando as suas responsabilidades de trabalho, como uma mulher solteira ainda, e depois se tornando mãe, né, que foi nesse seu processo antes do doutorado, eu acredito, se não estiver errada, que você se tornou mãe da Maria. Como que foi para você fazer essa transição ali, articulando a sua carreira profissional? Os desafios que você teve? Eu acho que, assim, quando eu vim para BH, eu vim ainda muito nova, vim para fazer faculdade com 17 anos, né? E então eu tinha essa preocupação só comigo, né? Era mais tranquilo a gente ter só a gente como preocupação, assim. Então, no início, foi ao mesmo tempo, começar é sempre muito desafiador, né? Porque a gente está começando a carreira, começando o trabalho. Eu morei um tempo com minha tia, com a família dela. Depois, quando formei, dividia com um apartamento com uma amiga. Depois morei sozinha. Então, tinha todo esse desafio de se bancar. E eu acho que uma certa necessidade de afirmação, assim, desse lugar de dar conta, né? Com seu salário, com seu trabalho, de se sustentar, assim. Ainda mais tendo vindo do interior. E foi interessante que não foi fácil, né? Não é fácil se bancar sozinho na capital e ter que pagar um apartamento, um aluguel e tudo mais, mas é muito gratificante a gente ver que deu conta de passar por isso, né? Assim, com o seu trabalho, no início de carreira, com a profissão que você escolheu, de estar dando conta de lidar com esses desafios iniciais de carreira, assim.
E depois, né, com o tempo, fui caminhando tanto, né, profissionalmente, academicamente, e na época que eu me tornei mãe, foi muito interessante esse processo também, porque a gente estava dando aula, eu dava aula na Faculdade Pitágoras e também no interior de Minas, em Patos de Minas, no Unipam. Então era um período, meu marido também estava no Unipam nessa época, e a gente fazia uma jornada dupla, louca, né, insana, que a gente tem época para ter coragem, né, assim, que era, a gente dava aula e Patos de Minas ficava umas 8 horas daqui, a gente saía à noite, chegava lá de manhã e eu dava aula na segunda e terça à noite, quarta de manhã eu já estava dando aula na Faculdade Pitágoras aqui. Então eu ficava nessa jornada, semana para lá e para cá, uma loucura. A gente passou 2 anos assim, conciliando essa vida dupla também. E na época que a gente resolveu ter Maria, meu marido estava coordenando a faculdade lá e a gente precisava fazer uma escolha que era de voltar para BH. Então não foi uma escolha fácil, porque a gente já estava dando aula, ele estava como coordenador, teria que recomeçar aqui de novo, né, voltando, abrindo mão do trabalho de lá. Então a gente tinha que fazer uma escolha, ou ficar lá, né, e aí ter filho, porque ia ficar impossível ficar nessas idas e vindas, né, ou voltar para BH. E aí a gente escolheu voltar para BH. E eu acho que foi uma decisão acertada, porque quando a gente tem filho, a gente precisa de uma rede de apoio, porque a gente não. Para conciliar tudo isso, né? Assim, dificilmente a gente dá conta de tudo sozinho. Então, essa rede de apoio foi muito importante para mim, assim, nesse início. E a gente voltou. E Alexandre, né, também recomeçou sua vida, achou outras coisas aqui, a gente, né, teve que ter coragem nesse sentido, de dar um passo para trás. Eu acho que é uma coisa que para mim tem sido um lema, assim, às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar um salto, sabe? Então foi um pouco nesse sentido que a gente fez essa escolha de recomeçar, e aí Maria veio logo em seguida. Eu estava trabalhando demais, passei a gravidez trabalhando muito, assim, estava com Pitágoras, estava com o museu durante o dia, o Pitágoras à noite, peguei uma pós-graduação também à noite, virtual, então estava trabalhando bastante, mas Maria nasceu, né, prematura. Ela veio antes do tempo, ficou um tempinho na UTI neonatal, foi um outro período de amadurecimento, de crescimento também, de fortalecimento da gente como casal, assim, porque foi um desafio, né, passar por isso. Mas, então, aí ela veio, e aí foi sempre essa questão, assim, a gente sempre precisa de uma rede de apoio, né? Então eu continuei dando aula no Pitágoras, fiquei 1 ano fora do museu, depois retornei, e o Alexandre dando aula também à noite, então alguns dias que conciliava, a gente contava com a minha sogra, e a gente não está sozinho, né? Assim, a gente não é obrigada a dar conta de tudo sozinho. Disse que a rede de apoio foi muito importante para você conseguir dar conta desses papéis. Hoje, melhor, voltando um pouquinho, quando você precisou articular o processo do seu mestrado não, do seu doutorado, e da maternidade, da família, como que foi para você articular a sua rotina? Uma mudança de local, né, de região, de configuração geral do seu estilo de vida. É uma decisão que não foi fácil, porque a bolsa não era tão grande, não era a mesma coisa do que eu tinha de salário, mas foi uma decisão importante, porque para poder fazer bem o doutorado e conseguir aproveitar todo esse momento. Como eu disse, não foi fácil essa reinserção na academia, porque já foram 10 anos depois do mestrado, então para estar, né, com esse pique de estudar, de produzir conhecimento e tudo mais, não foi fácil, e eu precisava de ter essa dedicação. E aí, de novo, é importante a gente ter, né, parceiros que estão do nosso lado, assim, eu pude ter essa parceria com o Alexandre, que foi fundamental para poder me deixar tranquila para que eu pudesse produzir da melhor forma. Então, assim, fiz uma tese que foi legal, assim, vai sair publicada, foi recomendada para publicação, vai ser publicada em 2 livros ainda esse ano. Então, consegui
produzir, consegui estar produzindo vários artigos e apresentando em congressos importantes da comunicação. Então, foi fundamental ter tido essa parceria para conseguir me dedicar durante esse tempo ao doutorado, sabe? E, de novo, são escolhas, né? Assim, é uma escolha que tem seus impactos, né? Então, financeiramente, não era tão favorável, mas em termos de conseguir me dedicar, ter uma tranquilidade para me dedicar, como eu gostaria de dedicar ao doutorado, então foi fundamental. E conciliar, né? De certa forma, foi um momento que veio a pandemia, e aí eu acabei estando com a Maria em casa, né? Maria estava fazendo aulas online e eu pude estar em casa com ela também. Então, poder estar em casa durante esse período da pandemia foi importante, assim, da gente estar junto, não ter que sair, e isso só foi possível por causa da bolsa, né? Do doutorado que eu estava naquele momento. Então, foi esse desafio. Eu acho que o doutorado veio também como esse passo atrás, que a gente dá esse recuo para poder avançar, né, mais à frente. Então, foi um período importante assim, para mim, de dedicação, né? E, ao mesmo tempo, quando eu saio para a Inglaterra, né, a gente resolveu isso em família. Eu não conseguiria ir sozinha, acho que era uma coisa que eu já tinha em mente, assim, deixar a Maria e pequena, né, precisando de mim, assim, por mais que eu saiba que ela estaria muito bem cuidada, mas eu acho que foi uma decisão importante também da gente pensar que seria importante o Alexandre conseguir conciliar os trabalhos dele online, então conseguiria trabalhar de lá para o Brasil. Mas foi um desafio a gente passar 6 meses na Inglaterra, né? Um país novo, diferente, uma cultura diferente, a gente tendo que lidar com outras situações desafiadoras por lá também, né? Assim, a gente encontrou dificuldade de alugar um imóvel para a gente ficar, porque era pouco tempo, a gente não sabia que a gente teria essa dificuldade, então teve todo esse processo, mas foi muito produtivo para mim, foi muito produtivo para a família como um todo, eu acho, para a gente crescer, de certa forma, juntos, e superar esses desafios juntos, e, ao mesmo tempo, a oportunidade que eu estava tendo, né, também foi fundamental, assim, de ter esse apoio da CAPES, foi pelo programa CAPES 30, né, então, de me pagar essa bolsa para eu estar lá em uma troca que vem contribuir para uma internacionalização da universidade, né, do próprio programa, uma troca entre programas, entre grupos de pesquisa. Então, lá eu fiquei alocada num grupo de pesquisa, que era o The Memory Group, que era um grupo de pesquisa ligado à memória, mas ligado ao departamento de história, e fui acompanhada por um supervisor que foi super generoso. Assim, eu sei de muita gente que tem dificuldades quando vai para o exterior, né, de ter esse apoio, né, as relações são um pouco diferentes, mas eu tive muita sorte, assim, de ter um supervisor muito atento e muito generoso, que me colocou em contato com uma rede e que foi super produtivo, assim. Então, de lá saiu parceria para escrever para uma revista internacional, então a gente já começou a articular outras redes também, ele fez essas pontes. Eu acho que foi das coisas mais incríveis, assim. E, ao mesmo tempo, continuei desenvolvendo, né, minha tese, escrevendo, para chegar e defender aqui. Então, em julho do ano passado que eu defendi, e com essas contribuições todas, né, eu acho que foi a tese, para mim, ela é um produto individual e tem momentos que são muito solitários, né, assim, que você está escrevendo e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ela é um resultado de um grupo, assim, de um coletivo. Porque é uma troca que a gente tem no grupo de pesquisa, que te dá uma ideia para uma escrita, para avançar aqui ou ali. Então, essa troca, né, que eu tive lá na Universidade de Warwick, na Inglaterra, que trouxe uma série de coisas também que eu incorporei na minha tese. Então, de certa forma, ela é um produto desse coletivo, né, que a gente vai articulando aí ao longo do tempo. Na minha pesquisa foi o meu primeiro passo para começar a mergulhar na área de inovação. E o grupo de pesquisa, ou melhor, os grupos de pesquisa dos quais eu fiz parte, as pessoas que contribuíram comigo, realmente foram essenciais para tornar esse processo menos solitário e muito mais enriquecedor também.
Eu fiquei curiosa, Lu, quando você falou desse período que vocês passaram na Inglaterra, em qual região que vocês ficaram? Nós ficamos em Coventry, na área de Midlands, no meio da Inglaterra, assim, que não é tão longe de Londres, mas é mais uma cidade que é universitária também, então isso eu acho que foi das coisas mais ricas, assim, essa troca intercultural que a gente teve, sabe? Por ser uma cidade universitária, você tem gente do mundo inteiro, né? Então foi uma experiência muito rica nesse sentido também. Sim, entendi. Aqui. E nesse processo, depois do retorno, você já retorna para o Brasil, você faz a sua defesa aqui, você fez no ano passado, né, que você mencionou. Sim. E nesse processo você já estava coordenando, hoje você está na coordenação de uma pós na PUC, né? Isso. Ou não, você já não estava ainda articulando esses dois papéis? Não, ainda não. Eu cheguei para encerrar, né, a escrita da tese, fiz a defesa. Logo que eu defendi, eu peguei uma substituição na PUC, na graduação, mas eu já tinha essa pós desenhada, assim, em mente, né? Eu tinha esse interesse em oferecer essa pós. Não estava ainda fechada, mas tinha uma intenção. Então, eu dei ao longo, né, do segundo semestre do ano passado aulas na PUC, na graduação, jornalismo, e já fui, né, trabalhando nessa parceria com a Júnia Miranda, que é também coordenadora dessa pós comigo. Especialização muito inovadora, assim, muito transversal também, que é em culturas urbanas, mídia e memória. E a gente está abrindo a primeira turma, começa agora dia 9. E então agora que eu estou nessa função de coordenação, né, assim, coordenação dessa pós e também docência. Eu dou duas disciplinas, que uma é produção simbólica nas cidades e outra narrativas da memória coletiva sobre a cidade. Tem um pouco a ver com a minha pesquisa de doutorado também, né, de certa forma. E, Lu, a nossa intenção ao longo da nossa série de lives é conhecer a jornada inspiradora de todas as mulheres que vêm aqui e nesse processo também compreender quais foram as boas práticas que vocês adotaram para cuidar do seu bem-estar e articular as diferentes responsabilidades que você tem na rotina e ao mesmo tempo os desafios. Aqui você compartilhou já comigo uma boa prática que é a questão da rede de apoio, né, que foi muito importante para você nesse processo. E, inclusive, nessa série é o que tem mais falado para as mulheres que são mães, né? E também têm uma atividade profissional, têm uma carreira profissional. Para ela, de fato, conseguir articular esses papéis, a rede de apoio é essencial, mesmo que a gente tenha percebido. E para aquelas que não têm a rede de apoio, de fato, essa jornada se torna muito mais pesada, né? E para você, além da rede de apoio, ou melhor, vou até refazer minha pergunta. Eu falo que, embora a gente se fala muito hoje sobre bem-estar, muitas vezes para a gente esse termo é muito abstrato ainda, né? Mas como que eu cuido do meu bem-estar? A maior parte das pessoas pensa em atividade física, quando você fala de bem-estar. Fica muito restrito a esse lugar. Você, na sua rotina, tem hoje o hábito de adotar práticas para nutrir o seu bem-estar na sua rotina? É um tema assim, que eu acho que é essencial mesmo a gente pensar nisso, da gente não se esquecer no meio desses processos, né? Que às vezes a gente está tão envolvido em tanta coisa e dá conta de tanta coisa e a gente se esquece de a gente mesmo, assim. E eu hoje, o que eu estou bem devendo aí na parte de atividade física, eu sei que ela é importante para esse bem-estar, mas estou tentando encaixar de alguma forma, mas eu acho que uma coisa interessante que eu tenho feito, assim, que já comecei lá no doutorado, no início do doutorado, quando eu estava muito ansiosa, que é achar um hobby, alguma coisa que a gente goste de fazer, que te dê prazer, te tire desse cotidiano, né, dessas demandas, desses papéis que a gente vive. E eu encontrei, foi no coral, esse hobby.
Então, eu faço, desde 2019, eu faço parte de um grupo de coral, que é o Campus Encanto, e que foi, eu falo que me salvou naquele período, e continua me salvando, porque é uma vez por semana que a gente se dedica aquele tempo de estar ali cantando, e a gente faz apresentações, é muito legal, assim. Mas é um hobby, né? Assim, é uma coisa que me dá prazer, para além do prazer no trabalho, obviamente que a gente também tem, mas assim, é uma coisa que tira um pouco, sai totalmente fora, né, desse trabalho intelectual, que é muito maçante também, muito desgastante. E a gente escolher esse hobby, eu acho que é uma coisa interessante para a gente fazer, assim, é o que eu tenho feito. Sensacional você falar do hobby. Eu acho que foi a primeira pessoa na série que falou do hobby. E, de fato, é uma prática de bem-estar muito positiva para manter a gente mais centrado. Serve como uma prática de despressurização. Você falou dessa carga mental que muitas vezes se tem no trabalho intelectual, que é maçante. Eu sempre tive o perfil, né, de trabalhar, estudar muito, muito focado nessas duas áreas. No momento, quando eu terminei o meu mestrado, que eu estava me sentindo extremamente cansada, foi a prática de atividades físicas, a meditação, começar a ter alguns hobbies que me fizeram começar a me sentir mais bem comigo, né? A trazer esse ponto de vazão mesmo para quem tem esse perfil, que muitas vezes está fazendo um trabalho muito intelectual, muito pesado ali no dia a dia, muitas vezes a gente passa muito tempo sentado, né? Pesquisando na frente do computador, ou trabalhando muito, e que a gente nem percebe, né? Porque a gente viveu daquele jeito durante tanto tempo, que quando você começa a fazer uma atividade, como você falou, comecei a fazer participar do coral, né, para ter esse hobby, é que a gente vai começar a sentir o quanto que aquilo faz bem pra gente. Sim. Né? Só que antes de fazer, você não sentia, que parecia que não fazia falta, né? É verdade. E faz toda a diferença, né? Assim, quando a gente incorpora isso e coloca isso também como importante, né? Não uma coisa que você faz de vez em quando, mas uma coisa que também é um compromisso, assim. O seu bem-estar também tem que ser um compromisso, né? Exato. Até para você estar bem para aquilo que a gente vê como uma responsabilidade mais importante. Então, você tem os seus compromissos com o trabalho, você tem os seus compromissos como esposa, né, como mãe. Isso tudo muitas vezes vem na frente para a gente, do que cuidar da gente mesmo. Né? Práticas como nutrir o nosso bem-estar. Mas se a gente não está bem, a gente se torna uma mãe menos amorosa, ou menos presente, uma esposa também, né, menos acolhedora ali, uma profissional menos eficiente, porque você está muito cansado, desgastado. Né? Sim. Quando a gente fala de bem-estar, Lu, aqui eu tenho trabalhado muito 3 pilares, que é o gerenciamento do estresse, essa integração das áreas da nossa vida. A gente também trabalha a qualidade das nossas relações. Existe uma pesquisa que comprova que a qualidade das nossas relações é um dos principais fatores que afetam o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida no longo prazo. Hoje, no seu dia a dia, você consegue dizer quais são os seus principais gatilhos de estresse? Quais são, de repente, seus principais desafios nessa articulação das áreas da sua vida? E na manutenção dessas relações, na sua rotina? Vou te fazer primeiro essa pergunta, depois te perguntar as boas práticas que você tem em cada uma dessas áreas. Mas para não embaralhar, te pergunto os desafios primeiro. Eu acho que os desafios, me parece que é conciliar essas coisas, todas as demandas, né, assim. Mas eu acho que eu tenho aprendido a lidar com isso de uma forma melhor, que é não sofrer se alguma coisa não sai do jeito perfeito como eu gostaria, assim. Mas não sei se teria alguma coisa que desencadeia, mas quando a gente tem demandas, a gente tem coisas que a gente tem que cumprir, né, em determinados prazos, às vezes o prazo é mais apertado do que a gente consegue, então, assim, isso são coisas que a gente tem que saber lidar, né, e vai aprendendo a lidar aos poucos, assim. Mas eu acho que lidar com esses prazos, né, assim, a entrega de um artigo, finalização
um trabalho, que você tem que cumprir aquilo, e que às vezes se sobrepõe aos outros, né? Então, eu acho que são questões, são desafios que a gente tem, assim, que tem que aprender a lidar. Eu tenho aprendido a não sofrer tanto, assim, com essas demandas, sabe? E a priorizar também. Acho que um outro ponto é a gente saber priorizar o que é urgente, o que eu preciso fazer agora, o que eu posso deixar para amanhã, o que eu posso deixar para depois, né? Assim, acho que isso são aprendizados que a gente vai ter ao longo da vida, assim. Vamos priorizar e hierarquizar, né, tudo que a gente tem de demanda, assim, para a gente também não ficar sempre nessa agonia de tanta coisa que eu tenho para fazer, tem, né, as mil coisas para resolver, mas qual que é a hierarquia dessas coisas, assim? Quais são as prioridades de fato, né? Ótimo. Você mencionou uma ferramenta, uma técnica de gerenciamento do estresse. Então ótimo. Porque quando a gente fala de estresse, né, eu gosto muito de fazer essa pergunta, o que mais te sobrecarrega, o que é um gatilho de estresse para você? Muitas vezes a gente está só absorvendo no nosso dia a dia, no piloto automático, os nossos gatilhos, sem de fato reconhecê-los. E quando você fala dessa sobrecarga, né, de atividades, isso é um gatilho de estresse. E que se a pessoa não observa, não está consciente disso para buscar uma estratégia para poder lidar com isso de forma mais eficiente, é o que você falou aqui, né? Você já deu o desafio e o antídoto. Então, qual é a estratégia para eu lidar com isso? É priorizar, né? E ao invés de ficar me sobrecarregando com esse gatilho de estresse, eu vou para esse lugar de solucionar aquilo, de lidar melhor com aquilo. E também evitar ficar se julgando, que foi o que você mencionou aqui algumas vezes. De ficar se cobrando muito, né? Eu preciso dar conta de tudo. É algo muito importante para a gente enfatizar também, porque eu falo que assim como você vai ver aqui na Pessoa Melhor várias atividades, orientações do que vai favorecer o seu estresse, não, o seu bem-estar, então várias atividades, você vai precisar ter essa maturidade, esse filtro para aplicar na sua vida aquilo que é coerente no seu contexto, no seu momento. Porque senão a pessoa começa a pensar assim, para eu ter bem-estar, estar bem comigo, eu preciso aplicar tudo o que a Aline fala, que precisa ser feito para eu ter bem-estar. E aí a pessoa entra nesse lugar que você mencionou, eu vou ficar me cobrando, né, para eu dar conta de tudo, ser perfeito em tudo. E ao invés de te ajudar a ter mais bem-estar, essa informação que era para te ajudar, ela acaba te sobrecarregando. Ela vira um fardo, né, um peso. E não é. Então precisa ter esse discernimento mesmo que você mencionou, de perceber ali no seu contexto, né? E em relação às relações, seja em casa, no trabalho, tem algo que você acredita que é um ponto que ainda você gostaria de lapidar, melhorar? Por exemplo, seja tempo de qualidade da comunicação, processo de gestão de conflitos, algo que você sente que pode melhorar a qualidade das suas relações na sua rotina? Hoje você lidera pessoas? Hoje, como coordenadora, né, de um curso de pós-graduação, a gente tem um time de professores, né, que está, assim, não sendo liderados, mas, de certa forma, sob nossa responsabilidade, né, assim. Então, eu acho que é fundamental a gente aprender que as pessoas são diferentes, né, e que tem demandas diferentes, estão em momentos diferentes, e a gente ter essa consciência, essa clareza disso. E porque a gente vai responder da melhor forma a cada questão que aparece, né? A cada conflito, a cada desafio que aparece, você tem essa clareza, eu acho que você vai conseguir atender da melhor forma. Então, estou nessa situação, mas também uma situação que é tranquila, assim, né, de lidar, não tem grandes questões, mas eu acho que é isso que é importante, assim, a gente ter essa clareza de que as pessoas têm demandas diferentes, são diferentes, e a gente tem que ter esse discernimento, né, de que não adianta colocar todo mundo num pacote que não vai funcionar, assim. Então, eu acho que essa clareza aí é fundamental para a gente ter relações de qualidade, né, e
aprender a respeitar essas diferenças, né? Sim. E aproveitando que você já colocou uma boa prática também aqui, para a gente melhorar a qualidade das nossas relações, você disse que é muito importante você respeitar as diferenças. O grande desafio nas nossas relações é exatamente a gente lidar com as diferenças, né? Seja quando a gente vai comunicar, até a maneira de cada um lidar ali com uma situação de diferença de visão, de perspectiva que se tem no dia a dia, é muito singular, né, para cada um. Então, essa é uma boa prática, a gente conseguir, de fato, lidar e acolher essa diferença do outro. Sim. Quais são outras boas práticas que você tem adotado nesses 3 pontos que eu mencionei, que você acredita que outras pessoas também poderiam adotar? Tanto no quesito de gerenciar o seu estresse no dia a dia, pode repetir algum ponto, caso você queira reforçar, quanto em relação a esse processo de integrar as áreas da sua vida e também para melhorar a qualidade das suas relações. Acho que é fundamental ter essa consciência de que a gente não vai dar conta de tudo o tempo inteiro, com a perfeição ou da forma como as coisas exigem ser. Então, assim, aceitar-se imperfeito e acolher a gente mesmo com as nossas imperfeições, para mim é fundamental. Porque a gente para de brigar com a gente mesmo. Né, do tipo de sofrer, né, gostaria de ter feito dessa forma, não dei conta de fazer, ou tá difícil, ou tem muita coisa e eu não sei por onde começar. Que aí entra no segundo ponto, que eu acho que eu também já toquei, que é dessa priorização, né, de saber hierarquizar as demandas, saber hierarquizar o que você precisa fazer primeiro, o que pode esperar, o que não é urgente. Né, a gente sofre porque a gente vê que tem as demandas estão ali, que você precisa fazer, é só você para dar conta dessas múltiplas tarefas, desses múltiplos papéis, né, o papel de mãe, o papel de gestora, o papel de profissional, o papel, enfim, de esposa, você tem essa gama de papéis que a gente tem que dar conta e demandas, né, para cada um deles, e eu acho que a gente aprender a hierarquizar e a colocar no seu lugar, né? O que pode esperar, o que não pode esperar, o que eu preciso fazer agora. Nessa gestão do tempo, essa gestão das demandas, eu acho que é fundamental também. E nas relações, eu penso que é isso, assim, se a gente está bem com a gente mesmo, de certa forma a gente vai conseguir transpor isso e estar bem nas nossas relações, quaisquer que sejam, né? Assim, achar esse equilíbrio, achar esse ponto de equilíbrio que a gente fique bem com a gente mesmo, com certeza as relações vão melhorar nesse sentido, assim. E o respeito, né, às diferenças, é saber que o outro não é obrigado a pensar igual a mim, o outro tem suas questões, está no seu momento, também tem seus desafios, né, e a gente saber lidar com essas pessoas nas suas diferenças, né, e acho que é por aí. Ótimo. Que bom que você falou essa questão de estar bem consigo, para a gente estar melhor nas nossas relações, porque, de fato, eu falo que é muito trabalho interno, né? Então, bom reforçar isso, deixar uma mensagem final. Quanto mais a gente trabalha na gente, a gente comunica melhor, a gente lida melhor com o conflito, a gente tem mais autocompaixão, que é esse processo que você mencionou de nos cobrar tanto, né, essa perfeição o tempo todo, mais a gente consegue se relacionar melhor com os outros, né? Porque a gente deixa de ser carrasco do outro também, lida melhor com os conflitos com os outros, comunica melhor com os outros. Ao aceitar as nossas singularidades, aceita também melhor essas diferenças com os outros, né? Então, muito enriquecedor essa sugestão aqui no final. Lu, acabou o nosso tempo do nosso bate-papo. Fiquei feliz demais de te receber aqui, de saber episódios da sua jornada, depois que a nossa jornada se separou, de certa maneira, no qual eu não participei diretamente, mas indiretamente. Como nos mantemos conectados online, virtualmente, eu acompanho uma coisa ou outra. Mas saber de forma mais profunda como que foi esse processo, colher aprendizados com você, também entender quais foram os desafios e como que você lidou com esses desafios, foi extremamente enriquecedor aqui. Você quer deixar uma mensagem final para quem nos acompanhou? Pode fazer uma promoção da pós, se você quiser, você está coordenando.
também, ou uma mensagem de sabedoria. É um fechamento seu aqui. Tá, joia. Eu agradeço, Aline. Foi um prazer conversar com você. Assim, acho que também tem muito orgulho da sua trajetória e de ter feito parte dela de alguma forma. Mas então eu deixo essa mensagem, né? Bom, minha pós está com inscrições abertas, Culturas Urbanas, Vida e Memória, do IEC, da PUC Minas. Mas as aulas começam no dia 9 de abril, então tem poucas vagas ainda. Mas deixa essa mensagem de que é importante a gente saber não se cobrar tanto, né? Que às vezes a gente fica muito nessa demanda, né, sobre nós mesmos, dessa pressão. Eu acho que é importante a gente ter válvulas de escape, né? E aprender a não se cobrar tanto e seguir a vida na leveza que ela pede, né? Eu acho que a vida pede que a gente seja leve, assim. E é difícil aprender a ser leve, mas aos poucos a gente vai aprendendo. E eu acho que é isso, assim, sinal de maturidade, né? Com o tempo a gente vai aprendendo a se deixar as coisas irem e a seguir esse fluxo da vida de uma forma mais leve e positiva. Sensacional, Lu. Que bom você reforçar isso aqui. Eu falo que, de fato, é um sinal de maturidade enorme nosso, quando a gente consegue ser mais leve. Porque a vida, ela é muito dura, né? O tempo todo a gente está apanhando mesmo da vida. Então, a gente se endurecer diante de tudo isso é muito mais fácil. O difícil é a gente ser leve. Né? E a maturidade mesmo que vai trazendo essa leveza que você mencionou. Isso. Então, beijo, Lu. Muito obrigada de novo por reforçando aqui. A gente continua se falando. Essa live ela vai ficar gravada. Eu estou disponibilizando todas as gravações das nossas conversas em uma página especial para quem se cadastra nela, que o link está na bio. Então, para quem está vendo a nossa gravação também, obrigado pela sua companhia aqui e reforço o convite de Lu para fazerem a pós. Obrigada.